Muito bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao Book 2.0. Muito obrigado por fazerem parte desta conversa sobre o futuro da educação e da leitura. Todos os livreiros portugueses acreditam firmemente que só com um sistema de ensino de qualidade e moderno, com o acesso universal ao livro, é que Portugal poderá ser, de facto, um país desenvolvido, democrático, livre, inclusivo e sustentável. Porque, afinal de contas, é isto que fazemos todos os dias. Quando estamos a trabalhar nos livros que nos inquietam, quando damos voz aos escritores e escritoras que nos dão uma sua leitura do real ou que imaginam futuros que nós não conhecemos. Todos os dias temos centenas de pessoas a trabalhar na excelência dos manuais escolares que os nossos filhos e filhas utilizam, complementado por conteúdos digitais que os ajudam e enriquecem. Livreiros que por todo o país aconselham e tentam encontrar o livro certo para o leitor certo. E isto é feito pela paixão e pelo enorme compromisso que temos com a sociedade portuguesa. Sabemos que é através de uma educação de qualidade, é através do acesso universal ao livro, que podemos um dia cumprir o Portugal que todos nós queremos, para nós e para as gerações futuras. E é por isso que estamos aqui todos. Todos temos esta responsabilidade. O objetivo, quando criámos o Book 2.0, foi colocar na mesma sala todos os intervenientes deste setor, escritores, escritoras, editores, executivos, personalidades públicas, responsáveis políticos, mas também leitores. Somos todos nós aqueles que poderão fazer da literacia, dos índices de leitura e de um sistema educativo melhores o garante de um Portugal muito melhor do que aquele que temos neste momento. Esperamos, eu acredito que sim, que os mais de 60 oradores que temos aqui vão nos dar pistas e vão nos dar ideias e projetos que nos permitem a nós, editores e livreiros, ser melhores, permitir também aos decisores políticos decidir e executar melhor e também permitir perceber os desafios, não como ameaças, como muitas vezes temos tendência a ver, mas acima de tudo como oportunidade de continuar a trazer a leitura no formato que seja, no local que seja e para quem seja. E antes de passar, porque eu presumo que é isso que estejam cá a fazer, ouvir as pessoas que convidámos e não a mim, antes de passar para os painéis, eu gostaria de fazer aqui uma breve caracterização daquilo que é o mercado editorial e livreiro em Portugal e também apresentar-vos o estudo de hábitos de compra que encomendámos à GfK Intercampos, feito em julho deste ano. De acordo com o painel GfK, nós temos neste momento um mercado que em 2022 realizou 175 milhões de euros. Este valor, que é medido pelo painel GfK, mede 88% dos canais que vendem livros ao consumidor final. 100% do mercado são constituídos por 4 grupos de livrarias em rede, que representam 80 livrarias, 9 retalhistas multiproduto, que representam cerca de 1.200 pontos de venda, 8 grupos de grande distribuição, que representam cerca de 1.800 pontos de venda, 4 livrarias únicas e fora desses 88%, isto é, retalhistas que vendem livros e que não reportam as suas vendas para a medição deste painel, temos cerca de 12% que são constituídos por 400 pontos de venda de livrarias únicas e papelarias. Para termos uma noção, estima-se que destes 400 pontos de venda que aqui estão fora deste painel GfK, apenas 45 são livrarias únicas. E se muitas vezes este número de 175 milhões de euros nos parece um número grande, gostaria de dar-vos aqui 2 ou 3 para colocarmos isto em contexto. Em 2022, no mesmo ano, venderam-se 934 milhões de euros de equipamentos eletrónicos, smartphones e tablets. Em Espanha, de acordo com o Grêmio dos Editores Espanhóis, o mesmo mercado, o mercado livre, em 2027, gerou 2,7 mil milhões de euros em venda de livros. E na Europa, de acordo com a Federação Europeia de Editores, o mercado livre vale cerca de 27 a 28 mil milhões de euros. Isto basicamente significa que em Portugal geramos um valor com menos de 1% de peso naquilo que é a União Europeia. Obviamente que, apesar da base ser pequena, temos aqui alguns números que nos dão
algum otimista. Um editor e um livreiro é, por natureza, bipolar. Tanto é bastante otimista relativamente a bons números, como é profundamente pessimista quando as coisas correm mal. E estes números que aqui representamos, apesar desta base baixa, obviamente dão-nos alento. E que números são estes? O primeiro é que 62% dos portugueses compraram livros no último ano. Gostaria de chamar a atenção que comprar livros não significa ler livros. Este é um estudo que incide nos hábitos de compra e não em hábitos de leitura. É um número que não é comparável com outros que ouvimos nos últimos anos. É um número que, obviamente, nos dá algum alento. Como é que esta compra foi efetuada? 88% dos livros comprados em Portugal foi para consumo próprio, mas também 53% foi para oferecer. 99% dos livros comprados foram em papel, mas também 8% em formato digital. 88% foi efetuado em lojas físicas, mas também 39% em lojas online. Que tipo de livros é que em Portugal se comprou? 69% o dito romance, 52% o romance histórico e 50% os livros infanto-juvenis. Nos últimos 12 meses, 47% comprou a mesma quantidade. 23% comprou mais livros. E quem mais comprou, olhando para as faixas etárias, foi a faixa etária dos 15 a 34, que nos últimos 12 meses, 28% comprou mais livros. Aqueles que mais compraram para si próprio foi na faixa etária de 55 e 74. Estes últimos dados, gostaria, se for possível, que os guardem, porque são fundamentais para tudo aquilo que nos irá guiar ao longo deste dia e meio. Há, obviamente, quebras. Se nos últimos 12 meses temos algumas faixas e algumas regiões a comprar mais livros, também temos outras áreas onde temos uma quebra de compra. Incidiram essencialmente na zona do Grande Porto, onde se compraram menos 14%, no litoral e no interior, mas, acima de tudo, outro dado que para nós é muito relevante para guardar para este dia e meio, foram nas classes sociais mais baixas, onde esta quebra aconteceu com maior incidência. E, ao contrário, foi nos lares de estados sociais mais elevados, onde a compra de livros para crianças e adolescentes teve maior peso naquilo que é o orçamento familiar. E se compararmos estes números antes do Covid, estivemos a ver aquilo que foi um perfil de compra do português nos últimos 12 meses. 28% comprou mais livros, 40% comprou o mesmo. Temos mais a comprar mais, temos menos a comprar o mesmo. E, mais uma vez, e aqui está uma primeira tendência muito relevante, foi nos 15 e 34, entre os 15 e 34 anos que se compraram mais livros. Estamos a falar de um aumento de 44% face ao período pré-pandemia. Mais uma vez o Porto, a zona que mais perdeu valor. Estes, obviamente, são números relevantes, são números que nos fazem refletir, mas, acima de tudo, o que é importante é agir sobre estes números. Uma das formas como nós olhamos este evento, e por isso estamos aqui todos juntos, é tentar encontrar formas práticas de agir em cima da informação que temos. O que é que significa isto? Significa, obviamente, que não estamos a começar hoje. E gostaria aqui também de deixar um bom exemplo, porque se estamos a falar do futuro, temos de ser otimistas. De há um ano para cá, temos vindo a trabalhar, nós, à APEL, juntamente com o Ministério da Cultura, numa medida já conhecida como cheque livre, que tem levado, primeiro, a um diálogo construtivo e contínuo entre a sociedade civil, representada pela APEL, e o Ministério da Cultura, quer com o Gabinete do Sr. Ministro, quer com as divisões que existem, o contínuo diálogo que temos tido com os responsáveis do PNL para encontrar medidas, projetos que permitem, mais uma vez também nas escolas, ter outros índices de leitura, e aquilo que percebemos foram 3 questões muito práticas. Quando a sociedade civil dialoga com os responsáveis políticos e com os decisores públicos, é possível conseguir concretizar. É possível fazer as coisas com tempo. E, acima de tudo, e tal e qual como o cheque livre, o que é mais importante do que
quando é que vamos ter o cheque livre, é como é que vamos ter o cheque livre. O que é relevante é que estas medidas, no diálogo com quem sabe do setor, sejam adequadas àquela que é a realidade, neste caso, dos editores, dos livreiros e dos editores. E estes são dois exemplos de quando existe este diálogo, quando olhamos para factos, quando olhamos para dados, despidos de qualquer tipo de preconceito, despidos de qualquer tipo de mito, conseguimos fazer com que as coisas aconteçam. E é por isso que me sinto extraordinariamente orgulhoso de estar aqui com vocês, de partilhar com vocês aquilo que vamos ouvir de 60 ou mais oradores, de vários países, de vários labores, porque é através destas pessoas que no final deste dia e meio, a APL, os editores, os livreiros, os leitores, os decisores políticos encontrarão ideias e formas de fazer com que as coisas aconteçam a médio e longo prazo. A educação, a literacia, o acesso universal do livro são a base de uma sociedade mais desenvolvida. É isso que acreditamos, é isso que queremos que no final deste dia e meio aconteça para que as próximas futuras gerações tenham melhor vida que nós. Muito obrigado pela vossa presença. Está aberto o Book 2.0. Espero que no final de tudo isto também se possam divertir. Muito obrigado.